Diga amém, diga amém. Vocês estão conseguindo entender, gente? Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Começou. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, Hebreus 8:1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação. É detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Dá glória a Deus aí? Dá glória a Deus aí, crente? É a igreja que constitui o novo sacerdócio. Amém. Logo, se debaixo da antiga aliança, os sacerdotes eram o ministro do culto. Agora, sobre a nova aliança, como sacerdócio, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Intercedemos pelos outros. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Mantemos a comunhão direta com Deus. Glória a Deus. Diga amém. Amém. O que significa a palavra sacerdote? Irmão James? Você está me perguntando ou está me respondendo? Qual é? Tá. Irmão Cleia, o que significa sacerdote? O que significa sacerdote? Sacerdote É o que serve a Deus. Diga, irmão Cleia. Sacerdote é aquele que recebeu a ordem de Deus, que obedeceu, subiu no monte. Sim. É aquele que nos traz, nos trouxe a palavra de Deus, que nos trouxe os mandamentos. Sim, eu estou perguntando o significado. Vocês sabem? Escreva aí para nós ganharmos tempo. Sacerdote significa sacrificador. Porque é a função primordial do sacerdote. Qual é? Sacrificar. A função primordial do sacerdote é sacrificar. É sacrificador. É um homem que sacrifica, ok? Que mata. Ele tem que saber todo o sistema. Tem que cortar na jugular, tem que derramar o sangue do animal todinho, ok? Sacerdote significa o quê? O que significa sacerdote? Isso. Anote aí. Anote aí. O que significa sacerdote? Sacrificador. Agora a igreja é que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Já vamos entrando no tópico 3, no subtópico 3, que é a mesma coisa. Escreveram? Nós temos que entender que nós somos sacerdotes de Deus. Nós temos que entender que somos sacerdotes. Não é a tribo de Levi apenas, mas todos nós. Me pergunte o que significa isso. Me pergunte o que significa. Significa que todos nós podemos ter comunhão com Deus. Todos nós podemos e devemos ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus, eu falo comunhão particular. Comunhão íntima com Deus. Não precisa vir para a igreja para orar. Nós podemos orar em casa. Porque tem gente que só vem para a igreja para orar. Só ora porque está na igreja. Nós temos que orar porque nós somos sacerdotes. Nós temos que orar porque nós temos livre acesso com Deus. Observe isso aqui. Isso aqui é o tabernáculo. Isso aqui é o quê?
Tabernáculo. O tabernáculo é dividido em 3 partes. Diga comigo: átrio, lugar santo. Aqui, o lugar santo é esse aqui. E aqui é o lugar, ou é o santo dos santos. Vou colocar assim para ficar mais fácil. É o santo dos santos. O tabernáculo é dividido em 3 partes. Quantas partes? 3 partes. Com 6 utensílios. Quantos utensílios? 6 utensílios. Diga comigo: altar de holocausto. Altar de holocausto. Pia ou bacia. Bacia com água. Aqui, a mesa com os pães. Ó, a mesa com os pães. O candelabro. Candelabro. Aqui, altar de incenso. E aqui, a arca da aliança. Amém ou não amém? Vamos lá. Diga comigo: altar de holocausto. Bacia. A mesa com os pães. Mesa com os pães. Candelabro. Altar de incenso. E a arca da aliança. Observe que os rudimentos, todos esses rudimentos que eram feitos no Antigo Testamento, acontece conosco. Por quê? O altar de holocausto, eu creio em Jesus. No altar de holocausto, eu creio em Jesus. É o tipo da cruz. Na bacia, eu sou batizado. Na bacia, batizado. Na mesa dos pães, participo da mesa. Participo da ceia. No candelabro, sou batizado com o Espírito Santo. Sou batizado com o Espírito Santo. No altar de incenso, eu recebo a autoridade de intercessão. Interceder. Interceder. Um adorador. E na arca, eu me torno um ministro. Diga amém. Observe que nós somos um próprio tabernáculo. Nós somos um sacerdote. Por quê, irmão James? Quando nós fomos no holocausto, nós cremos em Jesus. Na bacia, quando fomos batizados. Na mesa, quando vamos a... Observe que tudo que Deus mandou fazer no Antigo Testamento reflete no Novo Testamento. Na mesa, nós participamos da ceia. Quando eu chego no altar, no candelabro, eu sou batizado no Espírito Santo. Quando eu chego no altar de incenso, eu me torno adorador. Quando eu chego na arca, eu me torno ministro. Observe que a caminhada do crente, do cristão, ela é galgada de fases, de nível. A pessoa não chega na igreja, não chega já ministrando. Ele já não chega sendo ministro. A pessoa, quando aceita Jesus, ela não chega já querendo ir na arca. Ela tem que passar pelos processos. Altar, bacia, mesa, holocausto, candelabro, incenso, para depois ser ministro. Há um processo. Há um tempo para desenvolver. Hoje, nós somos ministros de Deus no que diz respeito. Nós fazemos isso aqui tudo, irmão. Nós cremos em Jesus, fomos batizados, temos comunhão na ceia, fomos batizados com o Espírito Santo, somos adoradores e ministros na arca. Nós participamos do tabernáculo, mas não é o tabernáculo físico, é o tabernáculo espiritual. Vocês estão pegando? Estão pegando? Vamos lá. Irmão James, lê pra gente, por favor. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante. Isso. Não. Tópico 1, subtópico 3. Achou? Pegou o microfonezinho aí. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Neste
O que é vigário? O que é vigário? É alguém que se coloca no lugar de Jesus. Ou seja, não é menosprezando, é por causa que lhes falta entendimento. Por quê? Na Igreja Católica, o padre faz tudo pro fiel. É ou não é? Sim ou não? O padre faz tudo pro fiel. Hoje, aqui na igreja cristã, eu não estou falando de placa de igreja, estou falando biblicamente. Nós podemos falar diretamente com Deus. Não precisa ir no padre, no pastor e falar, pastor, eu fiz isso que eu faço. Você pode falar diretamente com Deus. Observe, irmão Manel, se você pecar e 5 minutos depois você falar, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, me perdoa por esse pecado. O diabo, ele vai 2 minutos depois, fala, Senhor, Deus, ele pecou, ele fez isso contra ti. Deus vai falar, não pecou não. Porque Deus, diferentemente do ser humano, de fato Deus esquece do pecado. Deus de fato perdoa. Porque perdão é você perdoar sem se lembrar. O verdadeiro perdão vem de Deus. O que vem de Deus é, eu lembro, mas não sinto mágoa. Ou eu jogo no mar do esquecimento de fato. Porque Deus de fato perdoa. Se a pessoa pedir perdão, se arrepender, Deus perdoa de fato, irmão. Quem tá aí, diga amém. Ou seja, quando nós falamos, irmão James, o véu foi rasgado, é dizendo, irmão, não precisa de terceiro, não precisa de sumo sacerdote ir lá fazer para você. Você pode mesmo falar com Deus. Você mesmo pode falar, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. E a melhor coisa, sabe quando que é? É quando você está falando com Deus e abre a Bíblia, irmão, e Deus fala contigo na palavra. Não tem coisa melhor quando você está lendo a palavra e Deus fala contigo na palavra. Isso de fato, sabe o que é? O véu foi rasgado. Isso de fato é intimidade com Deus. Você tem livre acesso para falar com Deus. Não precisa de terceiro. Você fala com Deus face a face. Tete a tete. Amém ou não amém? Pode falar, irmão James. Pode terminar de ler. Tal qual se encontra no Novo Testamento, ou uma obra da reforma luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro pratica dos benefícios de Cristo e de igreja. A reforma pregou um retorno às escrituras, como bem definiu seu slogan. Nos fala da escritura. Isso. Somente a escritura nas páginas das escrituras sagradas cobre a grandeza desta preciosa doutrina. Diga amém. Amém. Nós somos sacerdotes. Pode falar comigo? Diga, eu sou sacerdote. Por quê? Pergunte por quê? Porque nós cremos em Cristo no altar de holocausto, na bacia fomos batizados, na mesa participamos da ceia, fomos batizados com o Espírito Santo no candelabro, somos adoradores no altar de incenso e ministro na arca. Nós somos um verdadeiro sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Diga amém? Tópico 2. A estrutura ministerial do Novo Testamento. A estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quíntuplo. Irmão Manuel. Não, esse aqui é muito. Deixa a irmã Jéssica ler pra gente, por favor. O irmão Manuel leu o próximo. O ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita
comumente como ministério quíntuplo da igreja. Apóstolo, alguém enviado em uma missão. Mateus 10, 2, Lucas 22, 14, Atos 3, 13, 3. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, Atos 1, 21, 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos 1, 22. Ter visto o Senhor, Atos 9, 1 ao 15. Ter operado sinais e maravilhas, segundo Coríntios 12, 1, 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Pode continuar. Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, Atos 15, 32. E trazia revelação do futuro, Atos 11, 27 ao 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profeta. Efésios 4, 11. Enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. 1 Coríntios 14, 5 ao 31. Evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos 8, 5, 21, 8. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre há de ensinar. Ok. Observe que os 5 ministérios da graça. Quantos ministérios? 5. A graça tem 5 ministérios. Observe que os 5 ministérios da graça estão representados nos dedos das mãos. Estão o quê? Nos dedos da mão. Vamos lá. Apóstolo representa o polegar. Por quê? O ministério apostólico, ele consegue tocar, James, em todos os outros ministérios. Olha, ó. Levanta a mão aí, levanta a mão. Não, só o James. Segurando. Isso. Tu tá segurando o microfone com o polegar, tá vendo? Tenta segurar sem o polegar. Normalmente, sem o polegar. Porque o polegar, ele é o apoio, tá vendo? Ele é o ministério do apoio. Não, mas tira o polegar. Se fosse o polegar, ia cair. Tem como segurar. Pode segurar. Mas, normalmente, como tu segura? Como a gente segura as coisas? Como seguramos as coisas? Normalmente. Pega aí. Segura aí. Tá segurando como? Qual é a forma de todo mundo pegar normalmente? Não é com o polegar? Ajuda? O polegar tá travando aí, ó. Porque o polegar, ele consegue tocar em todos os dedos da mão. Vai ficar que nem aquele cara de Juízes capítulo 1. Ele vai ficar debaixo da mesa só comendo assim, ó. Pegando com o cotovelo, pegando assim. Porque foram cortados de um rei, os polegares das mãos e dos pés. O polegar dos pés e das mãos, o rapaz não podia comer com as mãos direitas, por causa que o polegar não tinha. Ele só comia assim, ó. E Deus não permitiu um safado lá do presidente lá não perder, né? Porque senão ele ia poder fazer muita coisa. Ele perdesse. É verdade, não, mas eu nunca. É verdade. Eu nunca vi ninguém sem um polegar. Porque não tem como. O polegar é o ministério de apoio. Vocês estão pegando? O profeta. Desliga o microfone, tá? O profeta. O que o profeta faz? O profeta ele direciona.
ele fala assim, ó, é por esse caminho. Porque o profeta, ele tem a obrigação, o profeta tem a obrigação de tirar a sujeira, olha só, de tirar a sujeira e de apontar, vai para aquele caminho, faz assim, assim, assado. Então, o profeta, o ministério do profeta, ele direciona. E o ministério do evangelista? Qual é o dedo que vai mais adiante? O grandão. Porque o grandão da Galileia, o grandão dos dedos, ele chega aonde o ministério do pastor, onde o ministério do profeta, o evangelista vai onde os outros não conseguem ir. Tá vendo? Olha, ó, ele é maior de todos. E esse aqui, e esse aqui, e esse aqui? O pastor. Está intimamente ligado, porque aqui tem uma veia, o coração. Tem uma veia pro coração. Está intimamente ligado ao coração da igreja. O pastor está direto. Por isso que o pastor não pode viver fora da igreja, não. O pastor não pode viver viajando. O pastor tem que estar dentro, direcionando o seu rebanho, direcionando o seu povo. O pastor tem que sentir cheiro de ovelha. O pastor tem que cheirar a ovelha. Sério? Tem que cheirar a ovelha. No que sentido? No que se diz respeito? Ele tem que ter particularidade. Ele tem que ter uma vida de pastor. Amém? Contato. Tem que ter comunhão com as ovelhas. Amém ou amém? E o mestre? E o mestre? E o mestre? Pode ser o menor de todos. Mas é o que consegue segurar. Ah, vocês não pegaram, não. Vocês já perguntaram por que serve o dedinho do pé? Só para bater aqui, né? Para bater aqui no sofá. Não, porque sem ele, irmã, nós não conseguiríamos ficar de pé. Porque o dedinho pequeno é que sustenta. É o que mais sofre. É o que tem mais calo, mas é o que mais sustenta. Tá pegando? O dedinho pequeno pode ser o menor, mas é o mais importante. Por causa que sem ele, o corpo todinho ia cair. Não firma, porque o dedinho do pé é que faz com que uma pessoa fique de pé. Enfim, mas pastor Daniel, sim, tá para aprender? Para aprender. Tem apóstolo nos dias orientes, tem apóstolo ou não? Olha o que o autor escreveu aqui, com muita inteligência. No finalzinho da parte A. O apóstolo, assim no Novo Testamento, o apostolado não pode ser visto como função, mas como ofício. Pegou? Não como função. Função provavelmente dita como aqueles homens que fizeram. Vamos deixar mais claro. O que a Igreja Assembleia de Deus fez? Não quer colocar apóstolo, mas colocou missionário. Porque o apóstolo significa... Presta aqui. O apóstolo significa o quê? Enviado. Apóstolo significa enviado. É a mesma função do missionário. O apóstolo é a mesma função do missionário. Depois nós vamos estudar o que Pedro fez ali. Ele estava fazendo, Gabriel, na carne e fora da direção. Porque o que Pedro fez? O Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele falou, Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto... Jesus não falou para colocar outro no lugar de Judas. O que ele fez, irmã Cléia? Pedro, ele estava junto com os discípulos e falou, irmãos, como está escrito no livro de Salmos, que aquele que traiu Jesus era necessário que padecesse e com o sangue dele comprou um campo que deu o nome de Alcedama, que através do seu sangue derramado foi comprado e não faz parte do nosso ministério. Não, Jesus não falou para Pedro colocar outro apóstolo. Jesus falou para ele ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de... O que Pedro estava fazendo? Ele estava falando, agora vai fazer parte do apóstolo, querendo colocar outra pessoa no lugar de Judas. Ele falou, agora outra pessoa vai ser posta no lugar de Judas. Mas tem alguns requisitos. O homem na carne tira as pessoas, ele expulsa as pessoas do ministério. Olha o que ele fez. As pessoas agora, para ser apóstolo, vai ter que ter caminhado conosco, vai ter que ter visto Jesus ressuscitado, vai ter que ter caminhado conosco, ter sido batizado por João e ter andado conosco. Ele estava separando. Aí apareceram quantos? 2 pessoas.
E foi lançado. Irmão, pra você ver, quando o dedo não tá no negócio, o cara tem que lançar sorte. Mas na frente, vai dizer assim: e o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo. A obra não é para quem quer, a obra é para quem o Espírito separa. Vou dizer de novo, irmão, escreva aí. A obra não é para quem quer, a obra é para quem o Espírito Santo separa. Porque Pedro separou 2 homens. Falou, Matias e outro homem. Mas Deus não queria que separasse ninguém. Deus queria que eles tivessem oração para dizer: sejam revestidos de poder, até que do alto seja revestido. Fica em Jerusalém. O que aconteceu? É tanto que esse homem, Matias, nunca mais apareceu. A obra não é para quem quer, é para quem é chamado por Deus. Porque muita gente quer fazer obra, mas é só quem Deus chama. É quem Deus direciona. Ah, e hoje, irmão, presta atenção. Tá aparecendo aí um negócio de tal de... Qual o nome, meu Deus? Oh, Jesus, eu vi, eu estudei ontem. Sobre... A pessoa não fica no ministério, ela é só uma ajudadora, auxiliar, voluntário. Tá acontecendo isso, pastor, nas igrejas? Que as pessoas estão falando, estão deixando o ministério de lado e falando para ser voluntário. Tá errado, irmão. Deus não quer voluntário, Deus quer chamados. Deus não quer pessoa para voluntariar com caridade. Deus quer pessoas chamadas para o ministério com propósito, com vocação. Sabe por quê? Porque pessoa voluntária, ela faz do jeito que ela quiser, ela faz no dia que quiser, mas o vocacionado, o chamado não. Ela faz porque Deus lhe chamou para uma obra. Na Bíblia não tem esse negócio de voluntário não, irmão. Na Bíblia tem ministério, vocação, apóstolo, profeta, missionário, pastor e mestre. Porque o voluntário, James, não tem obrigação. O voluntário fica assim: ah, hoje eu vou cuidar das crianças, aí amanhã já não vai. Ah, amanhã eu vou cuidar dos jovens, já não vou cuidar. Deus quer uma pessoa chamada para o ministério, pessoa com compromisso, pessoa que tenha vida com Deus. Por isso que hoje está banalizado. Irmãos, os escândalos que acontecem hoje nas igrejas, sabe por quê? Porque é o acesso ao altar de todo tipo de pessoas. Sabe por que hoje está tendo muito pedofilia na igreja, muito escândalo nas igrejas? Porque quanto mais acesso de crentes, de pastores, de homens ao altar de Deus, mais fácil ou mais vem o escândalo. Porque Deus, o próprio Deus, faz com que venha o escândalo para destronar esse tipo de pessoas. Por que você acha que Deus permitiu a pandemia? Para fechar um bocado de igreja oba-oba. Para derrubar muita gente que pensa que está de pé, mas não está caída. Irmão, Deus não nos chamou para fazer o que a gente quer. Deus chamou para fazer a vontade dele. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Porque as pessoas hoje, irmão Manuel, estão fazendo o que dão na teia. O que eles querem, o que ele acha. Ah, eu acho que Deus quer isso aqui. Sobre essa pergunta sua primeiro aí, ó, mas da onde é que veio? O quê? Da onde é que veio? O voluntário? Da onde é que veio? É de homens, de homens. Lá no Papa, veio de Maria. De homens. Os crentes vão e quer copiar. Irmão, a pior coisa, meu Manuel, é o crente querendo ser mundano. O crente querendo copiar as coisas do mundo. Porque é o seguinte, se está na Bíblia, é pra gente copiar o que está na Bíblia. Não tem esse negócio de voluntário, não. É ministério e pronto, acabou. Tem que ser a Bíblia e pronto, acabou até o dia do arrebatamento, até o dia É tanto que a igreja... Provavelmente, se Jesus quisesse, se ele quiser acordar, foi arrebatação. Arrebatação? É arrebatamento. Ei, mas assim, Tem que acompanhar primeiro, pra poder. mas assim, o que eu acho do negócio do apóstolo tá muito banalizado. Banalizado. É Isso por é... isso que tá queimado. E outra coisa, desculpa, irmão, mas não existe apóstolo, não. Apóstola. Olha, apóstolo na Bíblia, aí. Eu já fui igreja de apóstola. Entendeu? Então, tipo, você tá banalizado. Aí quando eu falo apóstolo, que eu já lembro, aqueles caras que usam o negócio aqui, os negócios de Israel, tocar o negócio da trombeta, entendeu? Então, tipo, por isso que hoje em dia, principalmente a Assembleia de Deus, os batistas, não querem aceitar apóstolo. Quer aceitar. Por conta disso.
Porque esses neopentecostal... E outra coisa, eles estão outra coisa, banalizando. o que eles as pessoas querem colocar grau de hierarquia. E não é, não é grau de hierarquia. O apóstolo não é maior que o pastor, não. Mas esse é o ponto da substituição. Porque os pastores, hoje a pessoa deixando de ser pastor para ser apóstolo. E é a mesma coisa. É a mesma coisa, eu falo no sentido. É uma função, é o mesmo ministério. Só que funções distintas. Aí o cara quer ser apóstolo, mas ele é pastor, chamado para ser pastor. Pensa que pode mudar de ministério quando ele quiser. É igual o pastor. Eu conheço o pastor há muito tempo, aí agora tá virando bispo. É função. A pessoa tem que exercer uma função que Deus deu para ele. Esse é o problema. Está banalizado. O apostolado está banalizado. Porque o apóstolo, ele é enviado. Ele é enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Enviado para quê? Para fazer uma missão dada por Deus. Por isso que a Assembleia não tem apóstolo, mas tem missionário. É como se fosse a mesma função de apóstolo, porque o missionário faz transcultural. Mas é melhor ter um missionário do que o apóstolo. Porque os apóstolos hoje em dia tá pior que o pastor. Entendeu? Tipo assim, Só quer ostentar. Justamente, quer ostentar. Cheio de negócio, o anel de ouro no dedo. Entendeu? Aí, tipo, é só o dinheiro do pessoal. Aí, por isso que dá para analisar. Você não vê um apóstolo que prega a palavra de Deus, de verdade. Complicado. Tem uma igreja lá na África que vai buscar o barro lá embaixo, subir o jumentinho 150 metros de altura lá do lado, para fazer lá em cima, ele não vai. Não vai. Cara, Vai, antigamente você não vê, mas eu velho. ia ficar Aonde você vê a apóstolo? O que você vai colocar aí tá certo. Ele Claro. vai lá com o anel no dedo, Justamente. Claro. de avião, não vê não. Esse é o problema. Tá banalizado. Por isso, ó, a Assembleia de Deus, Batista e Presbiteriana, não aceita apóstolo por conta disso. Por conta disso. Tá banalizado, entendeu? Tá banalizado. Banalizaram. Então, esse é o problema. Então, tipo, é melhor as igrejas ter um missionário que vai, que prega. É saudável, né? Porque tem um apóstolo lá dentro da igreja lá, que muitas vezes quer ser mais do que um pastor. Porque querendo ou Se ele quer a mesma coisa. O pastor foi instituído na Bíblia que é para cuidar das ovelhas, que é para se compadecer das ovelhas. O apóstolo não, o apóstolo é para pregar a palavra, é para sair. Por isso que o apóstolo Paulo é apóstolo gentil. Onde Ele foi enviado. Onde os apóstolos de Jesus, que viram Jesus encarnado, só queriam ficar lá em Jerusalém, pregando para os judeus. Jesus enviou o apóstolo Paulo para pregar lá para os gentios. Então o apóstolo Paulo, se ele fosse um apóstolo de hoje em dia, ele ia ficar... O mais honrado que para ser na igreja é o pastor. Porque o pastor está diretamente ligado com a igreja, que tem que estar ligado com a igreja. Aí os apóstolos de hoje, esse é o problema. Que os apóstolos que tem hoje, eles querem ser maiores que os pastores. E os pastores estão intimamente ligados com a igreja. Ok? Mas Deus vai trabalhar na vida desses camaradas. Vamos ver alguns versículos? Para nós encerrarmos? Alguns versículos? Hebreus capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, irmão Manuel. Hebreus, vou delegar para ficar mais fácil, para cada um abrir. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Irmã Cleia, Lucas 24, 19. Lucas 24, 19. James, Lucas 21, 20, capítulo 20, versículo 1. Irmão José Holanda, João 10, 11. João 10, 11. João 13, 13. João 13, 13, Gabriel. João 13, 13. Esses 5 versos, ou esses 5 versículos, cada um deles vão retratar, vão mostrar a vida de Jesus. No apostolado, o profeta, no evangelismo, no evangelista, no pastor e no mestre. Ok? Vamos lá. Hebreus 3, 1. Hebreus 3, 1. Pois isso é os santos irmãos, que a partida participe da vocação e Celeste. E Considerando atenciosamente o apóstolo Sumo. ele é muçulmano, aí ele é sumo. Não, já é repreendido.
Ei, recapitula isso aí. Jesus é apóstolo e sumo sacerdote. Não é porque é muçulmano, Jesus é de Judá, rapaz, isso daí. Muçulmano é os filhos de Ismael. E sendo ao nosso confiança em Jesus. E a nossa confiança em Jesus. Mas, Tá bom, próximo. Só um minutinho, meu Cleia. Esse versículo que o irmão leu vai falar que Jesus é o apóstolo, para nós considerarmos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Por que apóstolo? Porque aí no capítulo 3 de Hebreus, depois nós vamos fazer uma menção sobre Hebreus, vai mostrar sobre tá fazendo paralelo entre Moisés e Jesus. Porque Moisés, meu James, ele foi apóstolo no que se diz respeito, foi enviado, porque o apóstolo é enviado. Mas Moisés foi um apóstolo enviado para tirar o povo da terra do Egito e levar para Canaã. Jesus é o nosso apóstolo porque foi enviado à terra para nos tirar das mãos de Satanás e nos levar para Nova Jerusalém. Tá pegando? Por isso que Jesus é um apóstolo. Porque, olha Gabriel, Jesus é apóstolo porque ele foi enviado pelo Pai para nos tirar das potestades das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós, como Jesus como apóstolo, ele foi enviado para a terra. Jesus é o nosso apóstolo. Apóstolo porque ele nos resgatou, nos tirou das trevas e nos levou para Nova Jerusalém. Por isso que o trabalho de Jesus foi mais eficaz e mais eficiente do que o de Moisés. Porque o de Moisés deixou o povo na terra, na porta da terra, para atravessar o rio Jordão. Jesus nos tirou das trevas, nos tirou das mãos de Satanás e nos colocou na Nova Jerusalém. Bem? Pode ler, mano. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi para um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Varão poderoso em obras. Próximo. 20 e 21, né? Isso. Não, 20 primeiro, 21. E aconteceu num daqueles dias que eles ensinando o povo no templo, e anunciando o evangelho, sobreviram os principais dos sacerdotes e os escribas os anciões. 21, né? Não, vou te continuar o 2. O 2. Aham. E falaram-lhe, dizendo, disse-nos com Autoridade, fazes estas coisas. isso. Ou quem é que te deu esta Autoridade. Ok. João 10:11. Falou agora sobre o evangelista. Jesus foi o evangelista. Agora Jesus o pastor. Jesus foi os 5 ministérios. Jesus exerceu os 5 ministérios. João 10:11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor? Eu sou o bom pastor. Isso. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Muito bem. Jesus como pastor. João 13:13. vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Que isso, gente? Jesus é o mestre dos mestres. Vocês viram os 5 versículos que nós lemos? Jesus foi apóstolo, Jesus foi profeta, Jesus foi evangelista. Jesus foi apóstolo por quê? Ele foi enviado da terra para o céu. Do céu para a terra. É referência aqui para os irmãos verem. Hebreus 3:1. Profeta. Foi quem que leu? Foi irmã Claire? Lucas, é? Lucas 24:19. Lucas 24:19. Evangelista, Lucas 20, verso 1, certo, James? Pastor, João
10, 11. Mestre, João 13, 13. Isso, 3, 1 é por causa que esse Miguel Estérico tá... Vocês conseguiram pegar aí? Os ministérios dados por Cristo para a igreja, ele também exerceu. Tá pegando? Jesus exerceu todos os ministérios que deu à igreja. Porque ele não podia dar uma coisa que ele nunca foi. Sim ou não? Ele foi apóstolo, foi profeta, foi evangelista, foi pastor e foi mestre. Pegando? Irmão Manuel, qual a diferença de dom de profecia para o ministério de profeta? Dom de profecia, eu nem vou perguntar se é diferença, já vou jogar na cara logo para ficar mais fácil. Qual a diferença de dom da profecia para ministério de profeta? Porque o dom da profecia não pode apostar na profecia. E a profecia é uma revelação que Deus deu para o Profeta. Esse cabrão figura. Vamos dar glória a Deus aí, vamos dar glória a Deus. Ei, James, irmãos, sábado tem um negócio aqui poderoso, amém? Irmã Cléia, tá convidadíssima, viu? Vai ter poderoso. Olha aqui. Hã? Tá sabendo não? Não te contaram? Não te disseram? Não te informaram? Não te aplicaram? Ela tem mais de 15 dias que ela não vai na igreja. Doutrinou? Ei, sábado vai ter o primeiro seminário, rapaz. Seminário ensinando, de ministro para ministros. Manel. Só que eu vou há 5 dias, mano. Ei, vamos lá. Ministério, dona profecia. Manel, presta atenção. Você falou, não entendi, foi nada. Ministério, dom da profecia. O dom da profecia é algo que o Espírito Santo dá para alguém, para a pessoa falar. O Espírito revela a alguém. Amém? O Espírito Santo revela, dá para a pessoa falar. O ministério de profeta não. O ministério de profeta é diferenciado, meu irmão. Sabe por quê? Porque o profeta fala. O profeta fala. Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Ficou melhor? Tem o 4 lá, não? Não. 4? Não, é um H, cara. Ah, é? H diferenciado. O profeta fala e Deus age. Olha só. Lembra dessa história aqui? Segundo a minha palavra, não vai chover durante quantos dias? Quantos anos? 3 anos. Segundo a minha palavra, não choverá e nem cairá orvalho sobre a terra. Porque o ministério de profeta, o Navi, aquele que fala as palavras de Deus, esse ministério de profeta é diferente, Manuel. Porque o Espírito Santo aqui, o Espírito Santo hoje, muita gente tem dom de profecia, mas o ministério de profeta está mais escasso. Porque o profeta, ele exorta, ele direciona, ele fala para a igreja. Às vezes, o profeta é o mais menosprezado. Os profetas da Bíblia, eles eram que menos tinham amigos e mais inimigos. Mas hoje o profeta de hoje em dia tá... Não, os profetas de hoje em dia... Tem muito amigo e poucos inimigos. Tem muito pix. Claro que não é o cara que não é porque não faz amigo. É a pessoa que fica com raiva dele. Porque uma coisa é a pessoa fazer inimigo, outra coisa é a pessoa ficar com raiva pelo fato de estar falando a palavra de Deus. Também tem que entender isso aí, entendeu?
Porque tem pessoas que fazem inimigo se respirar. Tá de brincadeira, né? Mas tem pessoas que tornam inimigos de outras pelas palavras, porque tá falando a palavra de Deus. Porque os profetas, tinha muitos, irmã Cléia, que os reis mandavam prender por causa que eles falavam, vocês comam cuidado, vocês vão ser presos. Jeremias foi preso pelo rei. Falou, tá vindo uma panela de pressão lá do norte, que era Nabucodonosor, a Síria. Tá vindo do norte, vai prender todo mundo. O rei, sai daí! Prendeu ele. Teve um chamado Micaías. Falou a verdade. Porque falou a verdade para Acabe. Tomou um murro na boca de outro profeta e falou, de onde o espírito saiu de mim para ir para ti? Porque o espírito do engano tinha pegado todos os profetas daqueles homens lá. Só Micaías estava falando a verdade. Os profetas, o ministério. Por isso que hoje é muito. Hoje é cheio de fala. É cheio de fala. Pouco profeta e muito dom. Eu vi essa semana, né, um vídeo que mostrava que o pastor estava falando a verdade, né? Falando que Deus mandou ele falar. Exaltando mesmo a igreja. E o pastor daquela igreja saiu, tomou o microfone, deu um soco nele, pegou ele, né? Pela garganta. Misericórdia. Jogou ele só porque ele estava falando a verdade. Saiu, o pastor da igreja saiu, né, levantou da cadeira, tomou o microfone dele. Isso aí é que a senhora viu. E o que a gente não sabe? E o que a gente não vê? O que não é filmado? Acontece muita coisa, irmão, que a gente não sabe. É porque, pra gente, como nós estamos em um local que preserva, que ama a palavra de Deus, que preserva o que foi deixado legado, pra gente, né, já tá normal, natural assim, a gente vê andar na palavra. Mas as coisas que quando a gente sai, por exemplo, vamos visitar outra igreja e nós vemos coisas assim que absurdas. E outras igrejas acontecem coisas pra gente, pra eles já são normais. Pra gente já não é normal, porque já foge totalmente do que diz da palavra de Deus. Então muita coisa acontece que a gente não vê, né? A gente não sabe. Vamos lá. O serviço de diácono. Quais são os 5 ministérios do Novo Testamento? Vamos lá. Apóstolo. Profeta, evangelista, pastor e mestre. Mais uma vez. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são 5 ministérios da graça. 5 ministérios do Novo Testamento. Ok? Que Jesus deu à igreja. Vamos lá. O serviço para nós terminarmos. O serviço de diáconos e presbíteros. Os serviços de diáconos e presbíteros. Irmã Tamires, pode ler para a gente, por favor?